Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está na Bradesco Esportes FM, no ar mais um Cidade do Esporte em 91.1 no Rio, também na internet em www.bradescoesportesfm.band.com.br, no ar mais um Cidade do Esporte para você. Iremos juntos até 12 horas e 30 minutos, eu com o Juan Rodrigues e também com os repórteres da Bradesco Esportes FM e principalmente você, ouvinte, do outro lado do rádio, acompanhando as principais informações esportivas desta segunda-feira. Tudo bem, Juan? Grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Cadu, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui preparados para muitas informações, conteúdo até 12:30, tem muita coisa ainda para falar aqui na Rádio Seu Esporte. Deixar o ouvinte com muitas informações 91.1, né, Cadu? Exatamente isso, Juan Rodrigues, essa é a nossa obrigação nesta segunda-feira aqui em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, temperatura na casa dos 21 graus, são 12 horas 9 minutos no Rio, no ar Cidade do Esporte, primeira edição. Cidade do Esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos gerar destaques do seu clube para você aqui na Bradesco Esportes FM. No Flamengo, clube aguarda a oficialização da rescisão de Diego com o Fenerbahçe até amanhã. Assim que a liberação ocorrer, jogador assina por 3 anos. No Vasco da Gama, Cruz Maltino fecha com o atacante Ederson, ex-atlético paranaense vindo do futebol japonês. Após confusão depois da derrota do Cruzeiro para o Flu, Riascos é oferecido. No Fluminense, depois de 4 jogos sem vitórias, Tricolor bate o Cruzeiro na estreia do estádio Gianluigi Coutinho. No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes exalta futebol do estreante Canales no Clássico, mas acha difícil que jogue os 90 minutos diante da Chapecoense no próximo domingo na Arena Condá. Na seleção brasileira, o destaque é o seguinte: convocados para as Olimpíadas, jogadores já começam a se apresentar na Granja Comari. Principal atleta da seleção, Neymar, chegou hoje pela manhã. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora de falar do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão vivendo a expectativa da rescisão de contrato de Diego com o Fenerbahçe. Ela precisa acontecer até amanhã, porque aí o jogador ficaria livre e aí, como livre, viria sem depender de janela de transferências. Quem tem notícias, informações sobre o caso Diego, o torcedor do Fla tá apreensivo, tá na expectativa, é o Bruno Lousada. Tudo bem, Lousada? Boa tarde. Beleza, Cadu, uma boa tarde pra você, pro Juan e pra todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. O Flamengo aguarda hoje a rescisão do contrato do Diego com o Fenerbahçe. A oficialização pode ocorrer até amanhã, que é quando fecha a janela de transferências da Europa para o Brasil. E a imprensa turca já chega a dar que essa rescisão aconteceu. Ontem à noite, alguns jornalistas já davam que essa rescisão do Diego com o Fenerbahçe já teria acontecido, mas a oficialização ainda não ocorreu. Então, quando acontecer a oficialização da rescisão entre o jogador e o clube turco, aí o jogador vai estar livre para assinar com o Flamengo. Então, depois que acontecer essa rescisão, que pode ser até amanhã, o Diego pode assinar com o Flamengo. Hoje, amanhã, depois, enfim. Aí não tem mais essa pendência. Os gols no final das partidas. Nos últimos 15 minutos dos jogos, o Flamengo já tomou 7 gols nesse Campeonato Brasileiro. Portanto, quem sabe melhorar a concentração nos finais dos jogos é um dos trabalhos que o Zé Ricardo vai ter com essa equipe do Flamengo. Mas a grande notícia que o torcedor espera receber no dia de hoje é mesmo a oficialização da rescisão do Diego com o Fenerbahçe, para que ele possa assinar com o Flamengo. Valeu, Cadu? Valeu sim, esse é o Bruno Lousada atualizando tudo do noticiário rubro-negro dentro da Bradesco Esportes FM. Então, Diego, agora é com passo de espera, vamos aguardar para ver em que situação e quando o Diego vai rescindir seu contrato de fato. O Flamengo vai ter a liberação para poder assinar com o atleta, que seria, para mim, um grande nome para o futebol do Rio de Janeiro. Um desgosto profundo se faz
Cidade do Esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para falarmos de seleção brasileira olímpica. Ranieri Borges está atento a todas as situações envolvendo a seleção e vai bater um papo conosco aqui na rádio do seu esporte. Fala, Rani! Fala, Juan. Grande abraço para você, para o Cadu Macri, a todos os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Olha, hoje e ontem, dia de apresentações na Granja Comari, claro, já para a disputa das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Alguns atletas já chegaram desde ontem, como o goleiro Wilson, do Atlético Mineiro, o próprio Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, o Luan, zagueiro do Vasco, também já se apresentou, o Zeca do Santos, também Thiago Maia, o Rafael Alcântara e o Gabigol. Esses atletas já chegaram desde ontem à Granja Comari para dar início ao período de preparações visando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, logo mais em agosto. O principal astro dessa seleção olímpica, o atacante Neymar, também o mais esperado na Granja Comari, já chegou também hoje pela manhã, já está junto com o restante dos jogadores que durante todo o dia vão chegando a Teresópolis para se apresentarem ao técnico Rogério Micali. Hoje e amanhã serão feitas a bateria de exames médicos e também das avaliações físicas, para saber, é claro, em quais condições esses atletas se apresentam à seleção brasileira e o técnico Rogério Micali e a sua equipe de preparação física possa trabalhar com esses jogadores. Então existe essa preocupação muito grande com a relação em que como os jogadores vão se apresentar à seleção olímpica. Passado esse período da realização de exames, já na quarta-feira iniciam-se as atividades já de campo. Aí o técnico Rogério Micali já podendo realizar o maior entrosamento e observar esses atletas. No dia 27, a delegação viaja para Goiânia, onde no dia 30, no estádio Serra Dourada, o Brasil enfrenta o Japão em uma partida amistosa às 4h30, já também visando a preparação. E a estreia do Brasil, é sempre bom a gente lembrar, contra a África do Sul, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 4h da tarde, no dia 4 do próximo mês. Portanto, a seleção se apresentando hoje, os jogadores chegando aos poucos, e a gente trazendo as informações aqui no som da Bradesco Esportes FM. Juan, Cadu. Valeu, esse daí o Ranieri Borges atualizando tudo da seleção brasileira olímpica, já em Teresópolis, na expectativa de trabalhar pensando nos Jogos Olímpicos, que o Brasil tem uma boa sorte em todas as modalidades, mas a pressão em cima da medalha de ouro no futebol masculino, essa é maior do que todas as outras. 12h18 no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora do Botafogo de Futebol e Regatas. O alvinegro conseguiu um empate quando tudo parecia perdido na inauguração da nova casa, inclusive com estreia do atacante chileno Gustavo Canales. E o Tchê Leal chega para falar muito sobre esse tema. Tudo bem, Tchê? Grande abraço, boa tarde. Alô, pessoal ligado aqui nesta primeira edição do Cidade do Esporte, depois da inauguração da nova casa do clube, a Arena Botafogo. No clássico contra o Flamengo, sábado, na Ilha do Governador, o Botafogo agora volta suas atenções para o compromisso no próximo fim de semana. Duelo contra a Chapecoense, jogando na Arena Condá, em Santa Catarina. O elenco vai ter a semana inteira para trabalhar visando esta partida, mas hoje terá descanso pela comissão técnica, o grupo que não treinou também ontem em General Severiano. No dia seguinte ao empate contra o Flamengo, e só volta às atividades amanhã para mais uma semana de preparação no Campeonato Brasileiro. E no clássico diante do Flamengo, o Botafogo estreou mais um jogador nessa temporada de 2016. O centroavante chileno Gustavo Canales, de 34 anos, ele que estava atuando na Universidade de Chile e entrou no segundo tempo. O técnico Ricardo Gomes analisa o futebol deste jogador e não confirma se ele já tem condições físicas de atuar os 90 minutos no próximo compromisso do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Canales entrou bem, ele tem já treinando uma semana que treinou com a gente, né? E tem o verdadeiro centroavante, né? Um cara de área, de peso e mais com mobilidade. O cara que pesado, só pesado não adianta. Mobilidade, sabe jogar, não é um cara habilidoso, mas um cara de peso, mas do melhor peso, né? Segura, tem uma boa experiência,
uma boa dinâmica, apesar que não é um cara muito habilidoso, nem, claro, mas a dinâmica dele me agradou pelo tempo que ele foi em campo. Não sei se ele vai conseguir já fazer nos 90, acho difícil. Aí, portanto, o técnico Ricardo Gomes. Para o jogo diante da Chapecoense, o volante Ayrton está fora. Ele recebeu o 3º cartão amarelo no clássico de sábado e está suspenso no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o jogador que pode voltar à equipe é o zagueiro argentino Joel Carli, que voltou na semana passada contra o Bragantino, depois de quase 2 meses fora dos gramados, ficou no banco no clássico diante do Flamengo, mas dependendo do trabalho durante a semana, pode até começar jogando diante da Chapecoense. Tá falado, galera? Tá falado sim, obrigado. Esse é o Thier Leal, dentro do noticiário da Bradesco Esportes FM, trazendo tudo do Botafogo de futebol e regatas. São 12h21 no Rio, dentro da rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Hora de falarmos do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vasco que tem mais uma contratação para a sequência das disputas durante essa temporada. Está chegando o atacante Ederson, que ainda não apareceu em São Januário, mas irá aparecer até o final da tarde para sacramentar o acerto com o Cruz Maltino. Ele que chega do Caxiua Reysol, onde em 27 jogos fez apenas 3 gols, mas teve uma lembrança boa durante a disputa do Campeonato Brasileiro de 2013, quando era da equipe do Atlético Paranaense, antes de se transferir para o futebol internacional. Vasco da Gama que se reapresentou depois do empate diante do Luverdense, onde o técnico Jorginho acredita que o confronto final de semana foi bom para conhecer novas opções do Cruz Maltino, inclusive o técnico Eurico Miranda, o presidente Eurico Miranda esteve no aeroporto para receber os garotos que estiveram na partida. O técnico Jorginho, que vai ter que resolver um problema na defesa para o confronto diante do Santa Cruz na disputa da Copa do Brasil. Isso porque não terá Luan, que já se apresentou à seleção olímpica para treinamentos e exames médicos, e também não pode contar com Rafael Marques, ele que já jogou pelo Coritiba nas partidas iniciais da disputa contra o Guarani de Sobral e também contra o Juventude. A chance pode pintar para o jovem Jomar, que foi bem na partida diante do Luverdense enquanto esteve em campo. O reforço Júnior Dutra esteve em São Januário, conversou com integrantes da comissão técnica, inclusive se movimentou criando oportunidades nos treinamentos. Vale ressaltar que o time do Vasco da Gama tem pouco tempo para regularizar os reforços. O Ederson e o Júnior Dutra, eles vieram do exterior e precisam estar com tudo em dia até essa terça-feira, data limite para a janela de transferência. O Ederson aguarda apenas o Caxiua Reysol, enquanto o Júnior Dutra tem uma burocracia um pouco mais complicada, tem que se desligar do Al Arabi do Catar por médio da justiça devido a atrasos salariais. Cadu? Tá aí o Juan Rodrigues com as novidades do Vascão da Gama, o time de São Januário ainda se reforçando pro sistema ofensivo, buscando Ederson, Júnior Dutra e Riascos. Será que o Riascos pinta no Vasco da Gama? É uma situação a ser aguardada. Houve o contato, inclusive confirmado por o Isaías Tinoco, mas a questão do dinheiro ainda é um entrave para essa negociação. Vale ressaltar que a melhor fase do Riascos no Brasil foi com o Vasco da Gama, Cadu. É, ele que ontem deu uma entrevista pra lá de polêmica, cometeu um equívoco daqueles, chamando o Cruzeiro de time de M, enfim, depois pediu desculpa, mas depois que tá feito, não tem jeito. 12h24 no Rio, dentro da rádio do Seu Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Pelos 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos seguir gerando notícias e informações do esporte pelo Brasil e pelo mundo. A seleção argentina de basquete masculino anunciou neste fim de semana sua equipe oficial para os Jogos Olímpicos Rio 2016. O treinador Sérgio Hernández definiu o time com 4 campeões olímpicos, incluindo o armador Carlos Delfino. E com destaque para os jogadores que aqui no Brasil têm um grande conhecimento, o Nicolas Laprovítola, argentino,
argentino que atuou no Flamengo há 2 temporadas atrás, está na lista, assim como Manu Ginóbili, um dos grandes nomes da Argentina que atua no San Antonio Spurs, Andrés Nocioni e Carlos Delfino, além de Luiz Scola, que também tem uma participação efetiva no melhor basquete do mundo. 12h25 dentro da rádio do seu esporte. Hora de falarmos do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. O Gabriel Esquerdo está desde cedo nas Laranjeiras, acompanhando tudo que está acontecendo por lá para trazer informações pra gente. Tudo bem, Gabriel? Uma boa tarde para você, para o Cadu e para todo mundo ligado aqui na primeira edição do Cidade do Esporte. O Fluminense venceu o Cruzeiro, venceu bem, jogando bem melhor do que a equipe mineira, foi superior durante toda a partida, venceu por 2-0 e depois de 4 jogos sem saber o que é vitória, conseguiu esse triunfo diante do Cruzeiro, gols de Cícero e de Marco Júnior. Ainda no primeiro tempo a equipe do Fluminense abriu vantagem, no segundo tempo só administrou e conseguiu a vitória, que depois de tanto tempo vem para ajudar o ambiente a ficar mais leve. O ambiente do Fluminense vinha pesado por conta de resultados ruins, inclusive na Copa do Brasil contra o Ipiranga, mas essa vitória pode ser o início de uma recuperação do Fluminense, não só no Campeonato Brasileiro, mas também para buscar a vaga contra o Ipiranga na próxima semana, jogo que vai ser em Erechim, na cidade gaúcha, contra a equipe do Ipiranga. O Fluminense já treinou hoje, como eu trouxe aqui mais cedo na nossa área primeira edição. O Fluminense vem adotando, desde a chegada do Leverkusen, um esquema um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, quando o time joga no final de semana e normalmente folga. Na segunda-feira o Fluminense faz um pouco diferente. O time jogou ontem, hoje treinou, fez uma recuperação física no estádio das Laranjeiras e amanhã sim vai folgar. Amanhã o time do Fluminense está de folga e volta aos trabalhos só na quarta-feira. E hoje no treinamento realizado nas Laranjeiras teve novidade no campo de jogo. Gustavo Scarpa, depois da lesão que ele teve no ligamento do joelho direito, foi a primeira vez que ele foi a campo. Ele treinou apenas a parte física, deu voltas em torno do gramado, fez um trabalho de reforço muscular com os médicos e com os profissionais da área de preparação física do Fluminense. Deve ter a expectativa aí para a volta aos gramados já na próxima semana, provavelmente no jogo contra o Ipiranga, jogo de volta da Copa do Brasil. O Fluminense que treinou hoje com apenas os reservas e os juniores, fizeram um trabalho dentro do campo de jogo, um coletivo, enquanto os titulares na partida de ontem contra o Cruzeiro deram voltas em torno do gramado. A expectativa maior para essa semana no Fluminense é sobre a regularização de todos os reforços. Lembrando que o Fluminense na semana passada anunciou 4 novos jogadores, todos eles vindo de fora do país e precisam ser regularizados junto à CBF até amanhã, já que amanhã se encerra o prazo para transferências internacionais. O Fluminense tem que regularizar o Danilinho, meia também Marquinho, Wellington Silva e Alex Rojas. Todos esses jogadores têm que ser regularizados até amanhã na CBF para terem condições de atuar pelo Fluminense ainda nesse ano. O atacante Henrique Dourado, que também veio de fora do país, já foi regularizado na sexta-feira, teve seu nome publicado no BID da Confederação Brasileira e está liberado para jogar. Esses outros jogadores devem ser regularizados ainda hoje, no mais tardar amanhã eles devem ter seu nome no BID e provavelmente todos esses 5 que eu falei devem ser opção para a partida do próximo domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Fluminense que teve uma atuação muito boa ontem com um esquema um pouco diferente do que vinha sendo utilizado, com mexidas na equipe titular do Tricolor das Laranjeiras no ataque, principalmente no meio-campo. Marco Júnior entrando na vaga de Dudu e no ataque Richarlison e Samuel jogaram no lugar de Osvaldo e Magno Alves, dando mais movimentação para a equipe do Fluminense. Foi bastante elogiado, inclusive, pelo Leverkusen. Hoje, depois do treinamento aqui, o lateral direito Jonathan deu uma entrevista coletiva falando que não vai continuar na equipe do Fluminense. Ele, perguntado sobre a renovação de contrato, ele que tem contrato apenas até o final do ano, falou que foi informado após o jogo contra o Santos no mês passado ainda, que o Fluminense não teria interesse em renovar o contrato do jogador. Ele disse que vai cumprir seu contrato, vai dar o máximo pelo Fluminense até o final do seu vínculo com o clube aqui das Laranjeiras, mas já foi informado pelo Tricolor que não vai ter o seu contrato renovado. Ele se disse chateado, não entendeu muito bem os motivos, mas vai respeitar a decisão da equipe do Fluminense. Portanto, Jonathan, muito provavelmente, a partir do ano que vem, não será mais jogador do Tricolor das Laranjeiras. O Fluminense que tem folga amanhã e treina na quarta-feira. Leverkusen já deve começar a dar indícios da partida do time que vai enfrentar o Atlético Paranaense, jogo fora de casa, importante e difícil para o Fluminense, já que o Atlético Paranaense hoje ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro.
Valeu sim. Grande abraço. Esse é o Gabriel Esquerdo com as novidades do Flu. Vem aí, donos da bola. Um abraço, Juan Rodrigues. Cadu. Cidade do Esporte.